A água é um dos elementos mais valiosos para os seres humanos. Não por acaso, as primeiras cidades do mundo foram construídas perto dos rios. A proximidade com os rios favoreceu o desenvolvimento das cidades e das pessoas, que utilizavam água para beber, plantar, criar animais, pescar. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo. Nossos rios foram fundamentais para as populações indígenas e para as cidades que foram surgindo. Quando o alemão Hermann Blumenau conheceu o rio Itajaí-Açu, ficou encantado com o que viu. Árvores gigantescas, flores vermelhas, amarelas, azuis e lilazes formavam uma paisagem nunca antes vista por ele. Maravilhado com tanta beleza, decidiu que este seria o lugar ideal para iniciar seu projeto de colonização. Em 1850, chegaram os primeiros imigrantes que deram origem a Blumenau. Blumenau foi se desenvolvendo economicamente a partir do contato com o rio. Por ele chegavam e partiam mercadorias e notícias das famílias que ficaram na Europa. Dele também vinha a água potável e a geração de energia. A nova população logo descobriu que o rio também era um lugar para se divertir. Aos domingos, as pessoas iam de canoa até o centro para encontrar com amigos e tomar banho nas águas do Itajaí-Açu. Assim como Blumenau, muitas cidades brasileiras se beneficiaram dos rios para crescer, mas não cuidaram deles. Com o tempo, eles passaram a ser vistos como uma barreira que precisava ser ultrapassada para a cidade continuar crescendo. Então, as pessoas foram ocupando o lugar que era dos rios, destruindo as matas e a mata ciliar, que é a vegetação localizada nas margens dos rios. Sem as matas, a água da chuva não é absorvida adequadamente pelo solo. Isso faz com que ela escorra pela superfície da terra, intensificando as enchentes. Além disso, esgoto, agrotóxicos, lixo e margens de concreto contribuíram para a destruição e poluição do meio ambiente. Por isso, sempre temos que lembrar: rios nascem limpos, mas ficam sujos porque jogamos sujeira neles e até confundimos com esgotos. Como ninguém gosta de mau cheiro e poluição, viramos as costas para eles. Mas se a gente causa o problema, também somos capazes de resolvê-lo. Em alguns países, como a Alemanha, além de tratar o esgoto, governantes e população estão desenvolvendo ideias para recuperar os rios. Um exemplo é o rio Isar, que atravessa a cidade de Munique. Antigamente, ele foi retificado através de margens de concreto. Com isso, os alemães queriam ganhar mais terras para construir cidades. Isso diminuiu o espaço do rio. Quando chovia e ele aumentava de volume, as águas invadiam a cidade. Ao longo dos anos, a população alemã percebeu que isso não era bom para o rio, nem para a natureza e as pessoas. Por isso, decidiram renaturalizar o rio. A renaturalização promove mais harmonia entre o ambiente urbano e a natureza, permitindo que o rio se movimente de forma mais natural e volte a ser mais parecido com o que era antes. Depois da renaturalização, o rio Isar ganhou mais espaço para correr. A vegetação se regenerou e as pessoas ganharam um lindo local para tomar sol, fazer piquenique, tomar banho, pedalar e até fazer um churrasquinho. Quando
Quando nossos espaços públicos estão mal cuidados, não sentimos vontade de sair pela cidade. Afinal, quem vai querer passear numa praça abandonada ou num rio sujo? Como cidadãs e cidadãos, temos o papel de preservar os espaços públicos. Parques, rios, praias e praças são alguns exemplos de lugares onde podemos estar e encontrar pessoas, pois esses espaços pertencem a todos, do bebê até a vovó. As cidades são como as pessoas, únicas. Cada uma tem um jeito de ser e uma beleza diferente. Algumas são grandes, agitadas, outras são menores, tranquilas. Mas apesar das diferenças, todas precisam de um elemento essencial para sobreviver: a água. Observe os rios e ruas da sua cidade. Um simples passeio pode revelar como ela está sendo pensada para as pessoas e para a natureza. Pensar o futuro da cidade é o que faz o planejamento urbano. Converse em casa e na escola sobre maneiras de deixar sua cidade mais gostosa de viver. Pergunte se no seu bairro há um grupo de moradores unidos para cobrar das autoridades locais soluções para que os rios sejam tratados como amigos e não inimigos da população. Afinal, todo mundo precisa se unir para planejar uma cidade melhor. Já pensou como seria legal um caminho para a circulação de bicicletas ao longo do rio? Você vai poder ir pedalando para a escola ou simplesmente passear pela margem sombreada. Num dia quente de verão, poderá brincar e nadar com sua família. Desde o início, os rios foram essenciais para o desenvolvimento das cidades e de seus habitantes. Eles fazem parte da paisagem e da história de cada lugar. E você? Como contaria a história do rio da sua cidade?